Todos nós, indistintamente, todos nesse auditório e remotamente qualquer ser humano nesse planeta, ou nós conhecemos circunstâncias alheias, ou nós passamos por situações onde nós vamos dizer, não consigo perdoar, estou magoado, fiquei ressentido. E o oposto disso, indivíduos com resignação, com bom enfrentamento, gratidão, enfim, sentimentos edificantes. O que isto tem a ver com a ciência? O que isso tem a ver com a pesquisa? Ou melhor, com o adoecimento do coração? Tudo. Tudo. E nessa jornada de alguns minutos, nós vamos compartilhar com vocês ideias que a ciência tem que se ocupar para, eventualmente, traçarmos sugestões transformadoras para a nossa saúde com base num modelo que anteriormente não havia sido pensado. Dentro do cenário brasileiro, em 2017, ocorreram 1.271.000 óbitos. 1/3 desses óbitos a causa doença cardiovascular, infarto, que é o ataque cardíaco, e o acidente vascular cerebral, que é o famigerado derrame. Por que que isso acontece? Por que que a sociedade apresenta esse encurtamento da sobrevida por meio da doença cardiovascular? Tem um modelo muito bom, muito prático, que explica o nosso adoecimento. É chamado de transição epidemiológica. O indivíduo sai da zona rural, ou de uma cidade pacata, pequena, e vai para a cidade ou uma cidade mais agitada. Quando isso acontece, o benefício inicial é claro, vacina, sanitação. Mas a partir da vida nesse ambiente tóxico, nós passamos a alterar a nossa alimentação, sedentarismo, tabagismo, e até esses três vocês devem estar pensando, eu já sabia, não está falando nada de novo. E vem um quarto elemento, forte carga estressora, seja no ambiente doméstico, seja na sociedade, seja no trabalho. A partir destes fatores, que nós chamamos fatores de risco, com o passar do tempo, chegará pressão alta, diabetes, obesidade e alteração do colesterol. Ingredientes perfeitos para que, num determinado momento, aquele produto encomendado por nós chegará, que é o evento cardiovascular, o infarto e o derrame, o acidente vascular cerebral. Se vocês olharem nesse mapa, a área azul no Brasil significa que não está tudo azul. Significa aumento nas taxas de morte por infarto. Não está havendo redução. Por mais que vocês ouçam novidades tecnológicas ou de genética, não está havendo redução da morte por doença cardiovascular em países em desenvolvimento, onde o Brasil está. E, com base nisso, nós avançamos um pouco mais, para entender o que é que está associado, ou quais são os fatores que se associam com o ataque cardíaco. E por meio de uma colaboração de 52 países, o Brasil faz parte, nós identificamos 9 fatores de risco que são responsáveis por 90% do risco do infarto. Não tem nada de genética. Não tem nada de fatores absolutamente inovadores. Coisas simples, como pressão alta, colesterol, cigarro, diabetes, obesidade abdominal, falta de frutas e legumes na alimentação, sedentarismo, mas eu chamo a atenção para o fator psicossocial, que é o nome pomposo para o estresse e para a depressão.
que não estão mostrando bem o que está acontecendo, mas nós podemos olhar nesse gráfico de pizza que 33%, está como 32,5%, 33% do risco associado ao infarto tem a ver com estresse e depressão. Equivale a dizer que se nós gerenciarmos estresse e depressão, se nós melhorarmos o nosso enfrentamento na nossa vida de relacionamento, conosco mesmos, com a família, no trabalho e na sociedade, nós evitaríamos 1/3 do total de infartos. Portanto, 400 mil infartos por ano no Brasil. 1/3 seria mais ou menos 140 mil a menos. Mas olhando estresse e depressão, nós temos que pensar o seguinte: o pesquisador sempre tem que duvidar daquilo que ele está fazendo. Tem que deixar pelo menos 10% dele dizendo assim: tudo isso aqui não é suficiente para explicar por que adoecemos, por que temos ataque cardíaco, por que temos derrame. E pensando assim, vem aquela palavra da mudança do modelo que explica o adoecimento. O que nós temos hoje é muita tecnologia para tentar compensar ou complementar um modelo que talvez não explique apropriadamente por que o indivíduo adoece, especificamente do ponto de vista cardiovascular. E nessa linha, nós temos o fator chamado espiritualidade. Silêncio, né? Espiritualidade. E nesse ponto, eu preciso definir o que não é espiritualidade. Quando falamos em religião, é um sistema de crenças, dogmas, práticas, que o ser humano, quando tem, tenta acessar o que é sagrado ou transcendental. Não é sobre isso que eu estou falando. Temos a religiosidade, que é o quanto o indivíduo atende e segue da religião que ele escolheu. Que pode ser organizacional, vai a um templo religioso, ou pode ser não organizacional, faz leituras pertinentes e ora, reflete sobre a própria vida. Espiritualidade tem outra definição. Eu colocarei duas para vocês. Uma delas, que é da doutora Puchalski, que diz que é parte intrínseca e dinâmica do ser humano. Portanto, todos nós temos. Independente de crença, independente de presença ou ausência de religião. E que através da qual o indivíduo procura propósito e sentido na vida. Que envolve relacionamento consigo e com os outros. Nós temos um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São 850 cardiologistas. E nós propusemos uma outra definição, que espiritualidade é o estado mental, emocional, se preferirem, espiritual, que norteia os nossos pensamentos, atitudes, ações e aquilo que mais mostra como somos, reações. Durante a nossa vida de relacionamento, de novo e repetidamente. Relacionamento nós, conosco mesmos, com os outros e com a sociedade. Dentro dessa linha da espiritualidade e da religiosidade, nós fomos buscar a literatura, até com um pouco de ceticismo no início. A literatura médica, científica, ela é relativamente abundante em publicações sobre espiritualidade e religiosidade. E de que maneira isso é avaliado? Questionários, perguntas para os indivíduos, que são questionários validados, inclusive dentro de nosso país. De maneira resumida, espiritualidade e religiosidade está associada com melhor controle de pressão arterial, menor risco cardiovascular, menor ocorrência de doença arterial coronária, que é a placa de gordura na coronária, gerenciamento mais efetivo de estresse e depressão, mas o mais interessante, na última linha, associa-se com o aumento na sobrevida. Portanto, atenua ou reduz mortalidade. Na verdade, não reduzimos mortalidade, a gente só reagenda a data do evento.
Sempre teremos, asseguro a todos. Mas o reagendamento é possível. Podemos reagendar. E quando olhamos que esse fator, que inicialmente alguns cientistas podem torcer o nariz e de maneira não científica dizerem assim, isso não é ciência. A ciência tem a obrigação de investigar, e se aquilo for comprovado, pode transformar a sociedade. E algo que tem sugestão de impacto na sobrevida, é claro que nós queremos observar, é claro que nós queremos olhar mais fundo, porque se isso realmente ocorre, nós temos que repensar por que estamos adoecendo e como atenuar ou reduzir a chance de adoecimento. É uma pergunta científica. O ser humano tem que adoecer antes de morrer? Não. Nós tivemos alguns exemplos anteriores de pessoas que envelhecem e num determinado momento é como se o prazo de validade expirasse. Mas ele não adoeceu, a pressão vai caindo, a temperatura vai diminuindo, mas o indivíduo falece, morre, mas ele não passou pelo adoecimento que encurtaria a sobrevida livre de eventos. Mas eu chamo vocês para propormos algo novo e, portanto, pensarmos num novo modelo para explicar o adoecimento. A literatura traz coisas que nós não sabíamos que já existia. Por exemplo, pacientes que têm doença coronária. É a placa de gordura na coronária, é o infarto, que é o entupimento dessa coronária. Esses indivíduos, quando têm prontidão ao perdão, têm menor quantidade de isquemia, que é o músculo cardíaco, sem sangue. Espera aí, então nós estamos falando que perdão, isso que funciona ou é discutido em outros ambientes, a medicina e a ciência estão olhando isso. E quem tem mais prontidão ao perdão tem menor chance de isquemia coronária. Segundo, indivíduos que têm o potencial raivoso. Provavelmente ninguém dentro dessa sala tem esse potencial explosivo. Mas não é apenas essa questão de vai aumentar a sua pressão, isso pode lhe trazer um ataque cardíaco. Temos maior ocorrência de diabetes a partir de alguns anos no indivíduo que tem mais raiva. E não para por aí. O indivíduo colérico com raiva tem mais chance na evolução de ter dilatação do coração. O que nós estamos olhando é que essas informações podem estar sugerindo uma nova maneira de enxergar adoecimento e, como cientista, eu digo, e se nós, até o momento, estivermos errados e tudo que está sendo medido é um epifenômeno, é um fator à parte, e o verdadeiro adoecimento poderia estar vindo dessa maneira. E se pegarmos a totalidade dos estudos que tem um questionário avaliando religiosidade e espiritualidade, tem aquela redução nas taxas de mortalidade. Olhando essas informações, nós temos que, cada vez mais, insistirmos na investigação. Perguntas, mas isso é função da ciência? Isso não seria da religião? Digo e reafirmo, é função da ciência investigar. Porque parece que segue uma linha diferente do habitual o nosso processo de adoecimento. Falamos, então, das virtudes, ou de sentimentos edificantes. E aqui, nós podemos encontrar algum paralelo dentro da ética cristã, da ética judaica. Se preferirem outra denominação que não tenha sugestão de religião, existe o chamado humanismo secular, que é fazer o bem porque é importante fazer o bem. Então, essas virtudes, eu vou citar algumas para vocês. Perdão, altruísmo, gratidão. Nós temos questionários para que dentro da ciência isso pode ser avaliado. Se nós avaliarmos isso dentro do ambiente de adoecimento, nós vamos chegar à conclusão que provavelmente essas virtudes podem prevenir adoecimento e a ausência delas trazer o adoecimento. Portanto,
a ciência tem que olhar para esse lado, e eu devo confessar a vocês que, em 95, eu introduzi medicina baseada em evidências no país, voltando do Canadá, que é a medicina baseada em comprovação científica. É correta, assim eu pratico e assim deve ser. Agora, evidência científica tem que ser gerada. No início ela é promissora e depois comprovada. Em sendo comprovado, nós temos que repensar como é que temos que viver dentro da nossa sociedade. Dentro deste ambiente de pesquisa, tem um estudo interessante, que é um questionário de religiosidade nas enfermeiras americanas, quase 75 mil enfermeiras. E essas enfermeiras responderam ao questionário, vários questionários, um deles tinha a ver com religiosidade. E elas foram seguidas por décadas. E, no final, na avaliação, aquelas que tinham uma maior utilização de sentimentos para um enfrentamento positivo das circunstâncias adversas do dia a dia, que todos nós somos expostos, estas, em comparação com aquelas que absolutamente não utilizavam esse enfrentamento positivo por meio desses sentimentos, quem tinha maior religiosidade ou espiritualidade apresentou menor morte por doença cardíaca e menor morte por câncer, totalizando uma redução de morte por qualquer causa. Então, tem algo aqui que nós precisamos investigar e é papel da ciência. E aqui eu digo, e nós temos dados para mostrar, não é por meio da genética, fico contente que já foi falado aqui, o impacto é mínimo da genética e talvez nós tenhamos que debruçar sobre essas questões ligadas à espiritualidade para entendermos de maneira mais clara o porquê do nosso adoecimento. Portanto, nós gostaríamos de concluir que perdão pode sim fazer bem ao coração. Segundo ponto, fazer o bem do ponto de vista desses sentimentos edificantes pode estar associado a menor chance de doença cardiovascular, ataque cardíaco e derrame. E vamos aguardar os próximos anos para gerarmos mais evidências, mais informações, para quem sabe nós temos mais uma razão por que o ser humano tem que melhorar do ponto de vista de relacionamento na sociedade, consigo mesmo, especialmente dentro da família. Muito obrigado de coração.